CDS, Lisboa. Analisar as contas de 2020, em final de mandato, exige uma visão mais alargada e inserida no contexto dos 8 anos de mandato deste Executivo. E, por isso, além da limitação ao ano marcado pela pandemia, é preciso olhar para o que foi feito. Será do interesse deste Executivo que nada se discuta e que tudo se reduza ao ano atípico do ano de Covid. Mas não faremos essa vontade. Ao longo dos anos é possível avaliar a postura, as políticas e, sobretudo, a incapacidade de cumprir o prometido. Vamos a alguns factos. O município de Lisboa apresentou nos últimos anos uma evolução financeira globalmente positiva, decorrente de um aumento da despesa significativamente inferior ao da evolução da receita, o que se tem vindo a repercutir nos últimos anos na geração de saldos de gerência de montantes avultados, superiores a 200 milhões de euros, bem como na redução da dívida municipal. É um facto. No entanto, este desempenho financeiro, aparentemente positivo, demonstra, por outro lado, uma fraca capacidade de execução, já aqui referida, do lado da despesa, com especial destaque ao nível dos projetos de investimento, demonstrando assim e em toda a sua extensão a incapacidade de gestão deste Executivo em cumprir o mandato que lhes foi atribuído pelos lisboetas. De facto, o município de Lisboa apresentou no período de 2014 a 2020 uma receita fiscal que em média representa mais de 70% da receita corrente e cerca de 50% da receita total, sendo de salientar a receita proveniente da atividade imobiliária desenvolvida no concelho, que representa aproximadamente 25% do total da receita. A receita total do município apresenta no período em análise um crescimento de cerca de 70%, tendo passado o montante de 651 milhões de euros em 2014 para cerca de 1.105.000 milhões em 2020. Expurgando da análise os referidos saldos de gerência anterior, o crescimento da receita, o aumento verificado entre o primeiro ano analisado e o último ano já terminado, o município angariou uma receita que é superior a 111 milhões de euros. As receitas municipais estão muito alicerçadas em tributos de natureza conjuntural, relacionado com a atividade económica, como o exemplo do IMT e das taxas relacionadas com o licenciamento urbanístico e com o turismo. Já as receitas de natureza estrutural, que dependem da atividade desenvolvida pela autarquia, apresentam alguma estagnação. Ainda no âmbito da receita, salientamos igualmente o facto do desempenho médio da taxa de execução dos fundos comunitários, cerca de 60%, o que está fortemente relacionado com os reduzidos níveis de execução da despesa e, em particular, do investimento. Lisboa é uma Câmara Municipal financeiramente pesada, virada para si mesma e cara demais para os municípios, pouco focada na melhoria da qualidade de vida para os cidadãos e pouco focada na melhoria dos seus serviços. A despesa per capita, tendo em conta o número de habitantes, verifica-se que em Lisboa, cerca de 474 euros, que é mais do dobro da média dos outros municípios igualmente comparáveis, que ronda os 226 euros. O que indicia que os lisboetas estão a suportar, através dos seus impostos, um valor muito superior para o funcionamento da sua estrutura municipal. Apesar da disponibilidade financeira atual, o município de Lisboa não apresentou, infelizmente, capacidade de concretizar a obra planeada, em particular a obra no setor social, no setor da educação e na saúde. De facto, o período analisado, a média da taxa de execução foi de 51%, tendo em 2019 sido demonstrado o nível de ineficácia mais elevado desta gestão, traduzido numa taxa de execução de apenas 35%. Ou seja, naquele ano em que nem sequer podíamos falar da questão pandémica, que surgia apenas no ano seguinte, por cada 3 milhões de investimento previsto, o município apenas demonstrou capacidade de concretizar 1 milhão de euros. Esta ineficácia tem de ser alterada através de uma gestão focada e transversal a todo o universo autárquico, que permita aplicar os recursos financeiros de uma forma mais próxima das necessidades dos cidadãos, designadamente através de medidas como a desoneração
fiscal, a aceleração do investimento municipal, mas também algum reforço de despesa corrente para prioridades políticas, com a alerta de que esta despesa não se deve dirigir ao aumento da despesa com pessoal e serviços gerais, porque a Câmara Municipal, uma vez que esta rúbrica, neste momento, é já excessivamente elevada e, portanto, é necessário reduzir. O município pode melhorar o seu processo de gestão financeira, promovendo uma efetiva ligação entre a disponibilidade de recursos financeiros e a execução física das atividades e, sobretudo, dos projetos de investimento. Na receita fiscal é necessário promover a eficácia em todas as vertentes do ciclo de cobrança, disponibilizando novas formas de pagamento mais rápidas e acessíveis, a atualização da base tributária do Conselho e a adequação dos timings de licenciamento às reais necessidades dos cidadãos e dos investidores. Esta melhoria passa igualmente pela otimização dos processos de fiscalização e contraordenação, com o objetivo de promover uma equidade fiscal que permita que todos paguem menos. Na receita de fundos europeus, há que adequar a estratégia de investimento de médio prazo aos programas existentes, concretizando uma atuação proativa no sentido de acelerar a concretização de projetos ligados às áreas com melhor possibilidade de financiamento. É também necessário a melhoria na gestão interna do ciclo de despesa, por forma a adequar os prazos e os níveis de execução às disponibilidades financeiras, promovendo uma estratégia de compensação orçamental do desempenho às áreas que consigam atingir os objetivos definidos pelo Executivo a cada ano. É também necessário desenvolver de imediato ações que permitam mitigar os impactos financeiros causados pela pandemia. Do lado da despesa, o que se conhece é uma despesa adicional em 2020 e 2021 de cerca de 50 milhões de euros, o que, pela avaliação dos dados orçamentais disponíveis, poderá ter ocorrido sobretudo ao nível do reforço das transferências e dos subsídios, o que previsivelmente tenderá a desaparecer com o desaparecimento da pandemia. No ano de 2020, o impacto orçamental da pandemia não foi significativo. Saldo de gerência desceu de cerca de 371 milhões de euros em 2019 para 263 milhões de euros em 2020, muito por via da receita extraordinária da venda de património em 2019. E, portanto, não se repercutiu no ano seguinte. Admite-se que possa existir um efeito relevante na receita, essencialmente concentrado nos anos 2021 a 2023, por via da redução das receitas de derrama de IRC e a participação no IRS. E também da redução das taxas turísticas, naturalmente por efeito da pandemia, e de uma eventual redução de receita no imobiliário, apesar de ainda não termos dados que nos permitam apurar se existiu efetivamente esta redução. Globalmente, o Executivo incumpriu parte significativa das promessas que afetou aos lisboetas. Uma falha incompreensível. Tinha os meios, mas faltou. A Fernando Medina e companhia a capacidade de os gerir. São os números que mostram e que concretizam as palavras dos socialistas, para os quais as inúmeras primeiras pedras e outras inaugurações de obras inacabadas já não escondem o odor de campanha eleitoral que os lisboetas pagam. Recordo os 14 centros de saúde prometidos, os 6.000 fogos de renda acessível, as 600 camas de cuidados continuados, bem como os 4.320 lugares em parques dissuasores que o PS prometeu e não construiu. Este ano de 2020, aqui em análise, foi mais um ano, como os últimos anteriores, um ano de oportunidades perdidas para Lisboa. CDS, Lisboa.